Então esse é o primeiro exemplo do capítulo 16.2, integrais de linha, do livro do Stewart. Ele pede para calcular essa integral de linha. Aqui é a função, né, f de x e y, é 2 mais x quadrado y, ds, onde c, o caminho, ou a curva, ou a linha c, é a metade superior do círculo unitário x quadrado mais y quadrado igual a 1. Então a primeira coisa quando a gente tenta resolver uma integral de linha é descrever esse caminho, encontrar uma parametrização, ou seja, esse x e y desse caminho c é como uma função de uma variável só, que pode ser x, pode ser y ou pode ser t. Cuidado para não confundir, ó. A parametrização não tem nada a ver com essa função que eu escrevi aqui, o f de x e y. A parametrização depende do caminho. Então, para parametrizar, a gente olha para o caminho, é metade superior do círculo unitário, está desenhado ali, ó. Eu só preciso encontrar um x e um y para x e y, funções, né, de uma variável só que descrevam esse caminho. E essa orientação no sentido anti-horário não está escrito no exercício, mas vamos supor que seja no sentido anti-horário aqui. Está desenhado, né? Então eu poderia isolar o y, deixar y igual a 1 menos x quadrado, raiz, mas para trabalhar com a raiz vai ficar um pouco mais difícil. Então eu vou tentar aproveitar que isso aqui é um círculo ou um semicírculo e vou usar cosseno e seno. Tanto faz aqui usar x igual a cosseno, y igual a seno, vocês podem tentar os dois. Mas eu vou fazer assim, porque eu já estou acostumado que se a curva vem daqui até aqui, eu preciso encontrar os valores de t, os intervalos de t, para traçar toda essa curva. Então eu vou testar alguns valores. Para eu chegar nesse ponto aqui, eu faço t como se fosse o meu ângulo, como se fosse esse ângulo t aqui, ó. Se o t é 0, cosseno de 0 é 1, então x é 1, aqui, e seno de 0 é 0, y é 0. Então eu estou nesse ponto. Eu parto do 0. Aí eu posso tentar ali π sobre 4, mas no π sobre 2, quando o ângulo é 90, cosseno de 90 é 0, x é 0, seno de 90 é 1. Estou aqui. E para eu terminar, continuar esse caminho aqui, terminar, eu vou aumentando t até ele chegar em π. Cosseno de π menos 1, x menos 1, seno de π, 0, y é 0, estou nesse ponto aqui. Então, meu t vai de 0 a π. O meu caminho, que o exercício deu, está parametrizado. Então, geralmente isso é uma coisa que a gente conhece, né? Ou a gente lê do problema físico que a gente está resolvendo, ou é uma parte conhecida. A gente precisa encontrar a parametrização. Agora que eu tenho essa parametrização, vou tentar calcular esse meu ds aqui, ó. Então a gente já viu o ds é um elemento infinitesimal do comprimento ali, né? Então ele é um pedaço de comprimento aqui que eu vou tratar como uma reta, porque ele parte, porque o ΔS tende a 0. Então ele depende de um ΔX, ΔY, está aqui o meu ds. Então eu calculo esse ds com o teorema de Pitágoras, ele é o dx quadrado mais dy quadrado, falou d, raiz. Então é isso que eu preciso calcular. Eu já tenho x e y parametrizados em função de t. Então vamos descobrir quem que é esse dx, quem que é esse dy. Olha só, se o x é cosseno de t, quem que é a derivada dele? Ou seja, já vamos usar a simbologia aqui. Quem que é o dx dt? Derivada do cosseno menos seno, se eu não me confundir aqui. E a mesma coisa, se eu tenho y, que é seno, quem que é o meu y' de t? Ou seja, quem que é o meu dy dt? Só a simbologia da derivada. Derivada do seno, cosseno de t. Então a gente tem tanto dx quanto dy. O meu dx é menos seno de t dt. E o dy, estou isolando aqui, multiplicando esses dois lados por dt, é cosseno de t dt. Coloco esses dois aqui em vermelho dentro da minha fórmula azul e resolvo essa minha integral. Então vamos escrever a integral aqui.
a função 2 mais, vou abrir parênteses aqui, ó, x quadrado y, estou lendo esses valores aqui, né, daqui que eu estou tirando x quadrado y, isso é uma função dada, né, ou conhecida do meu problema. E agora em azul, o ds, colocar a raiz do dx quadrado, vou deixar aqui, parênteses, mais dy quadrado. Então vamos começar a preencher tudo isso aqui, né? X nessa parametrização é cosseno de t, y é seno de t. Dx é menos seno dt. E dy é cosseno de t dt. Então virou uma integral que essa parte azul ainda está um pouco complicada, mas a gente vai tentar simplificar. Mas uma integral de uma variável só. E a variável é t. E lembra que o t nesta parametrização, nessa curva, vai de 0 a π. Então é daqui que eu tiro meu intervalo de 0 a π. O Stuart é nosso amigo aqui, fez um problema simples de resolver, porque dá para simplificar. Primeira coisa é perceber que esse dt, não à toa, é comum aos dois termos, isso sempre vai acontecer, eu estou fazendo tudo em função de um termo só. Então, na verdade, eu tenho seno ao quadrado, dt quadrado, então esse dt ao quadrado está em evidência. Sobrou ali na integral azul seno ao quadrado, vou escrever já de azul, seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t. Eu ignorei o sinal negativo aqui porque estou levando ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado é 2. É 1 positivo, é 2. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. O Stuart escolheu bem porque isso aqui é sempre 1, né? E dt ao quadrado, independente disso aqui dar 1, dt ao quadrado, como está multiplicando todo esse resto aqui, eu consigo tirar dessa raiz quadrada. Então isso aqui vira dt para fora. Então virou só essa integral aqui, essa primeira parte, com dt. No final, uma integral de uma variável só. Vou reescrever essa integral no próximo slide, daí o problema agora é só resolver. Então a parte de integral de linha já está resolvida, a gente já parametrizou e já transformou nessa integral numa integral lá de cálculo 1. Agora virou um problema de como que eu resolvo essa integral. Vou repetir aqui a integral de 0 a π de 2 mais cosseno ao quadrado de t, seno de t, dt. Tem uma parte com seno e cosseno e outra parte sozinho, então eu prefiro separar isso aqui em duas integrais. Vou fazer a integral de 2 dt mais a integral de 0 a π de cosseno ao quadrado de t, que multiplica seno de t dt. A primeira integral é simples de resolver, né? A função cuja derivada é 2 é 2t, basta substituir os intervalos de 0 a π. Já vou terminar essa parte aqui, né? Substituindo o π, no lugar do t fica 2π, menos substituindo o 0, fica 0. Essa primeira parte dá 2π. A segunda parte tem seno e cosseno. Poderia encontrar uma solução por partes, mas sempre que tem seno e cosseno misturado, eu tento fazer uma substituição. E como tem um seno sobrando aqui, ó, a minha substituição u igual a cosseno, e a sugestão é sempre tentar ou seno ou cosseno, depois tenta coisa mais elaborada, né? Se eu fizer u igual a cosseno, a minha derivada, o linha, que é du dt, ou meu du, derivada de cosseno, é menos seno de t dt. Então, se eu multiplico os dois lados por menos 1, menos du igual a seno de t dt. Então, o que eu vi é que se eu escolho o meu u igual a cosseno,
e substituo aqui, ó, no meu u ao quadrado, eu consigo separar essa parte seno de t, ó, e trocar por menos du. Então vamos tentar reescrever essa integral aqui. Integral de u ao quadrado aí ficou só menos du. Eu vou colocar esse menos aqui fora. Vou botar parênteses aqui, para ficar mais bonito. Eu tenho a opção de resolver essa integral em u e depois substituir u por cosseno de novo. Mas o que eu vou fazer, que eu acho mais bonito aqui, ó, mais elegante, já que eu transformei tudo que era t em u, tanto t quanto dt em u, eu vou transformar também o t, que vai de 0 a π. Então, se o meu t for 0, aqui, ó, cosseno de 0 é 1. Então, esse limite inferior da integral é 1. Se o meu t for π, eu substituo aqui cosseno de π, é menos 1. Essa integral vai de 1 a menos 1. Posso resolvê-la assim, mas se quiser, eu posso resolver assim que não tem problema nenhum, né? Mas como tem um sinal de menos na frente, eu vou inverter esses limites de integração. Está estranho, a integral vai para trás de 1 a menos 1, mas conceitualmente não está errada. Então vai ser a integral que vai de menos 1 a 1, positivo aqui, u ao quadrado, du. Não preciso mais voltar para t, porque eu fiz uma substituição completa de variáveis aqui. A função cuja derivada é u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Eu somo 1 nesse expoente, 2 mais 1, 3, e divido por ele. Para fazer o teste aqui é só derivar u ao cubo sobre 3, vai dar 3u quadrado, corta 3 com 3, deu certo. Tudo isso de menos 1 a 1. Então, estou fazendo esse lado da integral aqui, né? A primeira parte já deu 2π. Então, isso aqui é 2π, que multiplica... Como isso aqui era uma função par, eu podia ter feito duas vezes a integral de 0 a 1, agora que eu vi, né? Mas agora eu já perdi esse tempo. Teria economizado tempo. Uma função par, intervalo simétrico de menos 1 a 1, poderia ter feito só a área de 0 a 1 multiplicado por 2. Essas duas partes vão ser iguais aqui, eu vou ver aqui, ó. Substituindo u igual a 1, u ao cubo sobre 3, mais 1/3, menos, substituindo menos 1 aqui na frente, menos 1 ao cubo, que é menos 1 terço, então eu dou 1/3 menos menos 1/3, que dá 2/3. 2π mais 2/3. Deve estar certo isso aí.